Olá, sou Ana Lúcia, infectologista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia aqui do HC da USP e coordeno também o serviço de infecção do Hospital Ortopédico da ACD. Hoje o nosso encontro para falar sobre as osteomielites, um tema extremamente relevante, porém muito amplo, e que necessita aí da gente salientar algumas particularidades para que a gente possa conduzir da melhor forma possível os casos que se apresentam. A osteomielite, ela é muito antiga e muito estudado. Aqui nós vemos um quadro de Caravaggio. Caravaggio, um pintor italiano famosíssimo, que morreu por uma sepse estafilocócica de foco de uma osteomielite. É interessante a história que ele matou uma pessoa e, fugindo da polícia, ele teve um ferimento no membro inferior que evoluiu para uma infecção e ele morreu encarcerado por esta osteomielite, uma sepsis por Staphylo aureus. Então, isso foi identificado, obviamente, depois com as tecnologias de DNA, puderam fazer esta correlação. Então, a gente vê que há muito a osteomielite vem sendo estudada e tentativas de classificação já foram feitas inúmeras. As mais consistentes vêm dos anos 70 até a atualidade, porém, existe uma discrepância entre elas em relação ao acometimento do próprio osso, em relação à causa desse acometimento e também da evolução temporal do que tentou se classificar como aguda ou crônica. Em 99, aqui no Instituto de Ortopedia, eu e o professor Zumiotti fizemos uma revalidação da classificação de Waldvogel dos anos 70, colocando uma atualidade nesta classificação que anteriormente só dividia agudas hematogênicas de crônicas e o mecanismo de aquisição ficava muito confuso em relação à contiguidade ou via hematogênica. Aqui nós pontuamos claramente as osteomielites agudas hematogênicas, ou seja, uma bactéria que parte de algum foco infeccioso e por via hematogênica comete o osso, e a novidade aqui, as osteomielites pós-traumáticas agudas, uma realidade que se tornou bastante consistente já a partir desta data por duas razões. Primeiro, o aumento dos traumas de alta energia, gerando fraturas graves, com chance importante de infecção na evolução, e também por conta das cirurgias ortopédicas que se tornaram muito mais frequentes na década, no final da década de 90 e nos anos 2000. Isto porque, anteriormente, havia correção de fraturas fechadas, principalmente, de forma conservadora, com gesso, e deformidades também. Com a melhora dos materiais de síntese, existe hoje raramente a indicação de tratamento conservador. A grande maioria de fraturas fechadas e fraturas expostas, de deformidades, são corrigidas com implante de material e, a partir daí, também uma chance de infecção foi agregada por esse procedimento. E diferenciamos a osteomielite da coluna vertebral. Pode ser hematogênica, pode ser pós-traumática, como nós veremos, mas deve haver um raciocínio muito diferenciado para esse tipo de osteomielite, uma vez que o osso da coluna vertebral tem uma diferença substancial de ossos longos em relação à irrigação e a presença do disco intervertebral, que também assume uma particularidade bastante relevante. E aqui nós colocamos a divisão temporal, o que é agudo e o que é crônico. Até 30 dias de evolução, as osteomielites são consideradas agudas e a partir de então devem ser consideradas cronificadas, porque isto muda a abordagem cirúrgica e também o tempo de antimicrobianos. Essa classificação foi publicada, validada e é o que vale na América Latina até os dias atuais. De qualquer forma, em todas essas osteomielites, quando a gente observa um doente à nossa frente, primeiro nosso raciocínio deve tentar diferenciar que tipo de osteomielite tem esse doente.
Depois, sempre a busca do diagnóstico etiológico. Como nós vamos ver, tratar infecção osteoarticular não é igual a tratar infecção de outros sítios do organismo. Existe a necessidade de alguns princípios diferenciados em relação à antibiótico terapia. Se não soubermos o agente etiológico, fica bem mais difícil que o tratamento seja bem sucedido. Então, a gente deve buscar incessantemente o diagnóstico etiológico e olhar o antibiótico da melhor concentração óssea possível conhecida, com um tempo de manutenção adequado, como mandam os princípios atuais. Falando um pouquinho de cada uma delas, a aguda hematogênica, como todos nós sabemos, ela foi descrita e é mais frequente nas crianças e nos ossos longos, como nós vemos aqui na representação gráfica, fêmur, tíbia, húmero. Os sintomas são muito variáveis dependendo da fase evolutiva. Na grande maioria, dor, impotência funcional progressiva, nas crianças muito pequenas, irritabilidade, perda de apetite e, obviamente, com o passar dos dias, os sinais locais podem ser evidenciados: hiperemia, calor, aumento de volume e assim por diante. Porém, esses sinais não são suficientes para diagnosticar uma osteomielite. Então, se a gente observar uma região pré-tibial de uma criança quente, vermelha, inchada, a mãe referindo que a criança reclama de dor, que não consegue mais deambular adequadamente, não dá para a gente dizer que o osso também está acometido, uma vez que podemos estar à frente de uma celulite importante, de um abscesso de pele e partes moles. Então, a gente tem que caminhar para os exames de suporte para reforçar ou não esta hipótese diagnóstica. O exame de laboratório, o exame de pesquisa sérica de marcadores inflamatórios, ela ajuda, porém não define exatamente o acometimento do osso, uma vez que nós podemos ter um VHS, um PCR aumentado, uma leucocitose em sangue periférico, num abscesso de pele e partes moles, numa celulite importante. Então, o exame de imagem ele se torna necessário para a gente buscar esta alternativa de acometimento ósseo. Obviamente, o raio-x simples, como o nome diz, é o mais simples dos exames. Porém, na osteomielite aguda hematogênica, ele demora até 14 dias para manifestar sua primeira alteração, que é o levantamento do periósteo. O ultrassom, se for feito por um colega experiente em osteoarticular, pode ver esse levantamento do periósteo mais precocemente do que o raio-x. E óbvio, partimos para os exames mais sofisticados, a tomografia e a ressonância. A ressonância, como nós vamos ver, é o exame que mais rapidamente mostra microabscessos intraossos, 3 a 5 dias de evolução, a gente já tem essa presença. Porém, não são todos os serviços que contam com um aparelho de ressonância magnética e com a rapidez da realização como gostaríamos. Então, muitas vezes a gente tem que sequenciar um raio-x ou uma tomografia, que é um exame um pouco mais fácil de ser realizado, para chegar a esta conclusão se o osso está ou não acometido. A cintilografia óssea foi muito utilizada, mas é um exame que não tem especificidade para indicar que é uma infecção. A cintilografia óssea trifásica com tecnésia, o exame mais simples, ele mostra um grande acometimento daquela região, mas não diferencia se é um processo infeccioso, se é um processo tumoral ou simplesmente inflamatório. Então, aqui nós vemos um raio-x simples, já com uma rarefação de cortical, mas quando a gente observa a ressonância magnética, a gente vê a extensão do acometimento do osso imperceptível ao raio-x. É como se a gente estivesse vendo esta foto do néter, desses microabscessos intraossos que acontecem na evolução da osteomielite. Olhando esta ressonância e esta foto, já imaginamos que o tratamento não é só clínico. Então, primeiro, buscamos o diagnóstico definitivo. Isso pode ser feito de duas formas.
se não for indicada imediata drenagem cirúrgica, uma punção do osso pode ser realizada. Esse é o método mais antigo e que nós sabemos hoje que a drenagem cirúrgica é mandatória justamente para melhorar a irrigação do osso, retirando todo aquele tecido desvitalizado, permitindo inclusive uma melhor ação do antimicrobiano por uma melhor difusão. Só que até o momento que teremos uma cultura com finalização, com nome, sobrenome do agente etiológico, perfil de sensibilidade, temos que cobrir as etiologias mais frequentes, que são, na osteomielite aguda hematogênica, os Staphylo aureus, hemófilos muito mais frequentes antes da era da vacinação, agora estamos sujeitos a um retorno disso, pela baixa cobertura vacinal que temos observado das crianças, e em situações especiais até bacilos gram-negativos. E aqui eu saliento as crianças com hemoglobinopatias, os falciformes, que têm uma incidência muito mais elevada de osteomielites por enterobactérias, como a salmonela, por exemplo. Isso não é só de livro, a gente vê dioturnamente esses pacientes sendo internados com osteomielites aguda hematogênicas com diagnóstico de salmonela. Então, nós instituímos uma antibiótico terapia chamada empírica inicial, cobrindo esses agentes mais frequentes e redirecionamos com o resultado da cultura e antibiograma. No nosso serviço e no nosso país, o que é elencado para essa antibiótico terapia empírica inicial é a associação de oxacilina, penicilina semissintética com uma ação anti-estafilocócica potente para os nossos estáfilos da comunidade. Vamos lembrar que no Brasil nós não temos na comunidade uma porcentagem de MRSA, né, estáfilo resistente à oxacilina, suficiente para indicar uma droga mais potente para as infecções comunitárias no primeiro momento. Isso é indicado quando temos de 10 a 20% de resistência do estáfilo na comunidade. Nós não temos isso. Então, ainda conservamos a oxacilina associada a um aminoglicosídeo, e aqui a gentamicina de eleição, ou se houver algum impedimento do uso do aminoglicosídeo, a cefalosporina de terceira geração é associada até o resultado da cultura. O tempo de manutenção pela literatura varia de 4 a 6 semanas, dependendo da evolução nesse período, se houve ou não necessidade de uma redrenagem cirúrgica e, obviamente, aquelas provas de atividade inflamatória que não valeram para o diagnóstico específico da osteomielite, aqui sim serão utilizadas como controle de resolução do processo. Elas têm que ter uma curva de decréscimo. Demora de 2 a 3 até 4 semanas para normalização, mas se ela tomar um caminho ao contrário de elevação, alguma coisa não vai bem. Ou fez um outro abscesso intraósseo, ou tem alguma outra complicação que precisa ser investigada. O que muda na abordagem da aguda pós-traumática? Muda absolutamente tudo. Da onde elas vêm? Elas vêm ou de fraturas expostas, que evoluíram com osteomielite durante o tratamento. Todo mundo sabe que a chegada da fratura exposta no hospital, a gente entende como sendo um local contaminado pelo momento do trauma. Muitas vezes a gente vê fragmento de tecido, de grama, terra, mas a abordagem inicial desses doentes é o desbridamento imediato e antibiótico terapia, cobrindo esses agentes que vêm da rua, do acidente, e isto dura geralmente de 5 a 7 dias. Nós estamos falando aqui de osteomielites que acontecem na evolução desse tratamento, e aí a abordagem é muito diferente. Ou das osteomielites pós-operatórias, como eu disse, ou correção de uma fratura fechada, ou de uma deformidade, que conta então com um implante, muitas vezes robusto, de um material de síntese. Então, geralmente, elas são de apresentação precoce, geralmente uma semana de pós-operatório, já começam a manifestar os sinais sistêmicos e locais bem evidentes, como a gente brinca, é uma osteomielite mais escandalosa, né? Porque houve já uma manipulação cirúrgica, um trauma, um foco fraturário, tudo isso faz com que a resposta inflamatória seja mais evidente. E aqui, por definição, os agentes etiológicos da microbiota hospitalar
devem ser considerados como causadores nesse primeiro momento. Então, aqui a gente vê uma fratura exposta grave, de tipo 3 de Gustilo, foi desbridado, submetido a um fixador externo, e se ficar com um curativo convencional num leito uma semana, a gente vai encontrar um cenário deste tipo, não é a mesma perna. E aqui também eu não preciso de muita ressonância para dizer que eu tenho uma osteomielite, um osso com necrose evidente, aqui todos os tecidos vitalizados, necrosados, até com secreção purulenta. A imagem pode ser feita e deverá ser feita para ver a extensão desta infecção. E, de novo, o diagnóstico etiológico é mandatório. E aqui não vale colher suave de nada disso, precisamos de um fragmento deste osso depois do desbridamento para cultura e antibiograma. Da mesma forma, aqui uma prótese articular, uma síntese robusta para correção de uma deformidade, uma deiscência bem recente, pós-operatório de 14 dias, já com exposição da prótese, necrose até secreção purulenta. Então, isto tudo é agudo, mas não é hematogênico, muito provavelmente é por contaminação local da ferida que houve o desenvolvimento desta infecção. Então, aqui, por definição, são consideradas infecções relacionadas aos serviços de saúde, antigamente chamada de hospitalares. Então, se não houver implante de materiais, as infecções hospitalares, entre aspas, são consideradas aquelas que se desenvolvem até 30 dias pós-internação ou pós-cirurgia. Mas aqui no nosso caso, todas elas têm sínteses, ou placa, pinos, parafusos, próteses. Com síntese, qualquer que seja, não só ortopédica, as infecções hospitalares ou relacionadas ao serviço de saúde são aquelas que se desenvolvem até 90 dias de pós-operatório. Isto faz com que a gente tenha que levar em conta a microbiota hospitalar para uma cobertura empírica inicial até os 90 dias de pós-operatório, se houver síntese. E, obviamente, até ter o diagnóstico etiológico a partir de uma cultura de um material fidedigno. Como que a gente sabe a microbiota hospitalar e a antibiótico terapia dirigida para esses agentes? Através do mapeamentos que as CCHs obrigatoriamente fazem das suas infecções relacionadas ao serviço de saúde, IRAS, né? Num período de tempo, 1 ano, 2 anos, dependendo do número de infecções. Com isso, a gente elenca os agentes mais frequentemente relacionados a essas infecções, ósseas relacionadas a catéter central, pneumonia relacionada à ventilação mecânica. A gente faz um mapeamento dos agentes mais frequentes nas IRAS e o seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, como vocês veem nesses gráficos, né? O que foi mais frequentemente sensível para um estáfilo, para um coagulase negativo, para os gram-negativos mais frequentes, e com isso a gente elenca uma antibiótico terapia empírica para aquela infecção até que o diagnóstico etiológico seja feito. Vê que esse monitoramento é obrigatório nas CCHs e é o que norteia toda a antibiótico terapia empírica inicial das chamadas infecções relacionadas ao serviço de saúde. Para nós, na ortopedia, aqui do HC, a grande maioria dos hospitais de São Paulo, a padronização empírica que envolve um glicopeptídeo, vejam a diferença da cobertura do estáfilo da comunidade, que era a oxacilina. Aqui estamos imaginando um estáfilo resistente à oxacilina e cefalosporinas, e aí precisamos elencar um glicopeptídeo, ou vanco ou teico. Damos preferência à teicoplanina por ter uma penetração óssea maior do que a vancomicina. Associado a um aminoglicosídeo, aqui no caso a micacina, porque aquele nosso mapeamento histórico do gram-negativo permite esse uso. Se houver suspeita de uma bactéria resistente também a este aminoglicosídeo, assim, o carbapenêmico direto. A gente tenta poupar esta classe de droga o máximo possível, porque é uma das grandes armas terapêuticas que ainda nós temos para resistência intra-hospitalar e também é um grande desrepressor de beta-lactamase que pode aumentar o espectro de resistência. Então, a gente tem visto sistematicamente nos hospitais a associação vanco e meropenem, logo que se imagina uma infecção relacionada ao serviço de saúde. Cuidado!
precisa checar a microbiota local, ver se isto é necessário mesmo para tentar poupar os antimicrobianos, visto que o nosso portfólio, a perspectiva de droga nova, não está muito alentadora na situação atual. Então, precisamos usar o antibiótico muito focado, isso é uma campanha da Organização Mundial da Saúde, o uso absolutamente consciente dos antimicrobianos. E por isso a gente tem que consultar sempre as comissões de controle de infecção hospitalar para saber o perfil local e usar conscientemente os antimicrobianos, até um resultado de cultura que mostre nome, sobrenome e perfil de sensibilidade. E escolher aí as drogas que, do ponto de vista científico, têm comprovadamente penetração óssea. Então, nós temos essas tabelas que mostram a relação concentração óssea e sérica, e aqui procurar a melhor forma de tratar este doente. O osso é difícil de ser penetrado com antimicrobianos, por isso a necessidade de escolha da droga melhor e dose adequada para a infecção óssea, que também não é igual de tratar uma sinusite, uma pneumonia ou infecção urinária. São doses sempre maiores por quilo de peso, comprovadamente mais efetivas na literatura atual, em revisões sistemáticas e meta-análise, ok? Então, depois disso, nós temos que ter em mente que pode evoluir para a cronicidade, tanto uma aguda hematogênica como uma aguda pós-traumática. E as que mais cronificam são, obviamente, as pós-traumáticas, ou que de traumas, com materiais de síntese, ou, como eu já disse, correção de fraturas fechadas ou deformidades com síntese. As agudas hematogênicas raramente cronificam, só 5% dos casos. E aí a gente tem esse desenvolvimento gradual da cronicidade, tem um pequeno foco intraósseo que fica mantido, apesar do tratamento na fase aguda, ele vai se expandindo, forma um grande abscesso intraósseo, até que, por uma decisão sábia do organismo, abre uma fistulização para o meio exterior, numa tentativa de aliviar a pressão intraóssea. E é por isso que a fístula é uma marca da osteomielite crônica, porque é a expressão externa de tudo isso que está se desenvolvendo dentro do osso. Então, olhem a diferença do raio-x de uma osteomielite crônica para aquele que nós vimos aguda. Aqui, se vocês olharem com atenção, parece que tem um fiozinho metálico aqui dentro. Isso era uma técnica usada antigamente, onde se fazia um fiozinho de quichê bem fininho, com pérolas de cimento impregnado com antibiótico. Era isso mesmo, eram chamadas de pérolas. O antibiótico ali impregnado no cimento, ele tem um poder de difusão local que dura de 5 a 7 dias, depois desaparece e não substitui um antibiótico sistêmico. Por que que isto não deu certo nos anos 80? Porque eles não faziam o desbridamento necessário antes de colocar este preenchimento. Hoje em dia se usa muito esta técnica de pérolas de antibiótico impregnados no cimento, polimetilmetacrilato, o cimento ortopédico, mas isto deve ser colocado depois de um desbridamento muito extenso para preencher aquele espaço morto, que se ele for deixado sem preenchimento, é um grande inimigo da erradicação da infecção, uma vez que cria condições ali dentro da perpetuação bacteriana. Então, aqui a gente tem um caso de osteomielite crônica que evoluiu na fistulização para uma degeneração carcinomatosa que se aprofundou para o osso, não restando outra alternativa a não ser amputação. Isso são casos bem mais raros hoje em dia, porque existem técnicas para o tratamento da osteomielite crônica, mas que precisa de princípios. De novo, buscar o agente etiológico com uma cultura de fragmento ósseo. Aqui não vale SUAB de fístula, não vale SUAB de ferida, isto leva ao laboratório de microbiologia todos os colonizantes superficiais e muitas vezes não mostra o que está realmente no osso. Então, primeiro desbridamento, colher
fragmentos ósseos remanescentes para a cultura e histologia, para que a gente tenha a comprovação da cronicidade. E com o antibiograma, obviamente, se processar a antibiótico terapia definitiva. Até que isto tenha resultado, de novo, fazemos uma antibiótico terapia empírica inicial, que aqui é uma mescla de cobertura de agentes da comunidade intra-hospitalares. Isto depende do quanto longe está do procedimento inicial que esses doentes foram submetidos. E a necessidade de retirada de todos os materiais sintéticos, protéticos, por conta da presença do biofilme. Isto é um dificultador de erradicação de infecção. O que é o biofilme? O biofilme é uma estrutura inteligente de sobrevivência bacteriana. Quando temos um implante, existe um nicho de células inflamatórias após a colocação dele, e um inóculo bacteriano residual pode se atestar neste tapete inflamatório. As bactérias formam pontes de água entre elas, trocam informações genéticas e elaboram esta matriz exopolissacarídea, uma geleia, como eu chamo vulgarmente, e ficam morando dentro dela, trocando informações genéticas, nutrientes e elaborando aí uma estrutura molecular complexa e que garante uma dificuldade de penetração dos antimicrobianos e das nossas defesas. Aqui dentro do biofilme, aqui a gente vê o biofilme maduro, desprendendo células livres bacterianas para formar outro nicho subsequentemente. Esta é uma representação dentro de um capilar de vidro. O vermelho é a geleia, que eu disse, o exopolissacarídeo, as pontinhos bem pequenininhos verdes das bactérias, e os grandes, os nossos leucócitos tentando invadir, não conseguem, porque aqui dentro é uma baixa concentração de oxigênio e de nutrientes que faz com que as bactérias entrem num estágio de dormência, escondendo os sítios de ligação dos antimicrobianos, além desse exopolissacarídeo oferecer a defesa para a entrada dos antimicrobianos nas nossas defesas. Então, isto demora de 2 a 4 semanas para maturar depois de um implante. E, se houver uma infecção relacionada a este tempo de evolução, precisa ser retirado. Então, aqui um exemplo bastante expressivo disto: o motoboy, acidente, fratura exposta da tíbia, foi tratado em outro serviço, desbridado, colocado aqui uma placa com um enxerto de pele que colou no osso, não fez uma proteção adequada e chegou para nós já com esta fistulização exuberante, e a gente vê falha de consolidação, sinais aqui de infecção crônica do osso. Se isto não for removido e se este tecido todo não for substituído, não há como resolver essa osteomielite, uma vez que aqui a gente tem uma riqueza do biofilme aqui dentro já muito maduro, mas aqui também na superfície, nessas feridas crônicas. Então, ele foi desbridado, retirado a síntese, feita uma ressecção segmentar do osso e das partes moles, um fixador externo linear no primeiro momento para dar estabilidade, e depois a elaboração de um retalho, aqui pela extensão da lesão, um retalho microcirúrgico de dorsal e escapular, um fixador circular depois substituído, que vai fazer por transporte ósseo a correção daquela falha segmentar do osso. Obviamente, o material para cultura, identificado agente etiológico, e nesses casos a gente pode chegar a 6 meses de tratamento. O que é mais frequente nessas cronicidades? O estáfilo sempre, em qualquer uma das infecções osteoarticulares, ele é o agente mais frequentemente encontrado. Ele tem tropismo pelo osso, ele tem proteínas específicas de ligação na matriz óssea e uma capacidade ímpar e interessantíssima de internalizar nos canalículos do osteócito. Então, ele confere a cronicidade, inclusive recidivas tardias.
Por isso, desbridamento extenso, remoção da síntese, antibiótico de alta penetração óssea por tempo prolongado são estratégias para aumentar a chance de sucesso nessas cronicidades. E, obviamente, os bacilos gram-negativos podem aparecer. Lembrem-se que a fístula é um caminho de saída, mas também de entrada. Então, não é raro a gente ter múltiplos agentes etiológicos como etiologia dessas osteomielites. E aqui, pelo perfil de nossa cronicidade, na antibiótico terapia empírica inicial, a gente associa clindamicina, ciprofloxacino, até ter o resultado da cultura e antibiograma. E tem a possibilidade de multiresistência se o indivíduo estiver mais perto da situação onde ele foi operado. Lembrem que até 90 dias de pós-operatório, já exuberante tempo para uma cronicidade, né? Passou de 4 semanas, porém, se ele está dentro desses 90 dias, ainda a possibilidade de multiresistência. E aí, obviamente, a gente redireciona imaginando a possibilidade de um estáfilo multiresistente ou até um bacilo gram-negativo multiresistente. Lembrando que para as cronicidades a gente tem o tratamento de 12 a 24 semanas. Se puder fazer a transição para oral, nenhum problema, desde que a gente tenha sensibilidade comprovada aos antibióticos orais, de boa penetração óssea, e o indivíduo não tiver nenhuma impropriedade para receber antibiótico oral, cuidado com os bariátricos, que tem uma absorção reduzida, e se não houver essa possibilidade pela multiresistência, aí sim, então, a deshospitalização com antibióticos endovenosos. E aqui, para finalizar, vamos falar as particularidades das espondilodicites, que são as infecções da coluna vertebral. Veja bem, ela tem uma incidência elevada, principalmente na sua apresentação aguda e maior de 50 anos. Aquela hematogênica aguda que nós vimos que é mais frequente na criança, estafilocócica ou por hemófilos, aqui nos adultos, principalmente maiores de 50 anos, ela vem com uma maior apresentação da osteomielite aguda hematogênica. É a infecção da coluna vertebral, justamente pelos focos urinários, prostáticos, que ficam mais evidentes nessa faixa etária, e uma incidência também mais elevada entre homens. Ela tem vários nomes na literatura, né? Discite, espondilodicite, artrite facetária, abscesso, tudo isso dependendo da sua evolução e do comprometimento de várias estruturas, como nós estamos aqui, fazem parte do arcabouço da coluna vertebral. Lembrando que ela pode vir hematogênica, a forma mais comum da hematogênica aguda no adulto, como eu disse, pode vir por inoculação direta, ou seja, após uma manipulação da coluna, ou por contiguidade, e aqui temos um exemplo claro disso, que são as osteomielites de coluna sacral a partir de úlceras de pressão, né? A gente vê bastante isso em doente cronicamente internado. Inoculação direta, cirurgias ou as infiltrações da coluna, que estão muito na moda hoje para controle álgico, muitas vezes, de deformidades, herniações e assim por diante, tá? Então, temos aí esta gama de possibilidades de infecção da coluna. Como eu disse, as infiltrações, pós-procedimento, sínteses menos robustas, né? Sínteses mais robustas, com até substituição aí com cages, né? E artrodeses multinível para correção de deformidade. Vejam que é um cenário muito particular, muito diferente de uma osteomielite de osso longo. Depois de tantos anos trabalhando com isso, eu acho que a osteomielite tem várias caixinhas. A gente tem que aprender a raciocinar diferente em cada uma delas. Uma criança com aguda hematogênica é um osso, é um segmento acometido. Uma pós-traumática por uma fratura tem um foco fraturário ali, tem uma manipulação cirúrgica, a resposta infecciosa é muito diferente. Numa cirurgia com instrumentação robusta da coluna vertebral, que tem 2 corpos, tem faceta, tem um disco intervertebral, o raciocínio também muito diferenciado. Então, a gente tem que levar em consideração essas diferenças com alguns princípios em comum.
O que apresenta de coluna de infecção até 4 semanas de evolução é infecção aguda, a partir disso crônica. Isso é normal, é comum em todas as apresentações da osteomielite. Também é comum o trajeto que fazemos para o diagnóstico, levando em consideração a clínica, os exames laboratoriais inespecíficos, os exames de imagem muito usados aqui para diagnóstico e, obviamente, por fim, o diagnóstico etiológico. Então, a gente tem, olha, aqui o consenso internacional de infecção musculoesquelética, revisamos agora o consenso em 2025, agora em maio, e novamente, como é que se faz o diagnóstico definitivo de infecção da coluna? Cultura e antibiograma do osso, da punção do disco e anatomopatológico. Ou guiada por tomo, a biópsia, na nossa instituição um processo absolutamente possível e realizado com muita maestria pela radiologia intervencionista, ou sim cirurgias no intraoperatório, 3 a 5 fragmentos ósseos, e se houver a retirada de implante, não só na coluna, mas lá também nas crônicas, o processo de sonicação dos explantes. A sonicação dos explantes nada mais é do que tirar o material de síntese, colocar num container estéril e vai com ringer lactato e vai para dentro de uma banheirinha que passa raio ultrassônico de 40 MHz mais ou menos. Aquele fluido após esta sonicação vai para a cultura e antibiograma. Isto é uma maneira de expor o biofilme, romper o biofilme que está agregado naquela síntese. Isto é feito na nossa instituição também, sem nenhum problema. Não é a prótese que vai para a cultura, nem a placa, nem o pino parafuso, mas é o fluido após esse processo de passar na banheirinha com raio ultrassônico, que é o chamado sonicador. O fluido é que vai para a cultura. E, obviamente, também a gente tem antibiótico comprido para essas infecções da coluna. De novo, nas agudas de 4 a 6 semanas e cronificadas de 12 a 24 semanas, tá? De novo, aqui, mais do que nunca, lembrar dos princípios do stewardship. Droga certa, penetração tecidual adequada, dose certa e tempo de utilização também correto. Lembrando que aqui nós temos, além do osso, além da possibilidade de biofilme, que é dificílimo de penetrar com antibiótico, o disco intervertebral envolvido, que é uma estrutura avascular, recebe irrigação por difusão a partir da coluna vertebral, ou seja, precisamos de droga de alta performance para atingir estas infecções que envolvem os 2 corpos vertebrais e o disco. Isso é mandatório para a gente fazer uma boa terapêutica. Aqui, o tratamento cirúrgico, ele é um pouco diferenciado. Então, só é indicado cirurgia se houver déficit neurológico ou se tiver grandes abscessos ou instabilidade da coluna vertebral. Se a coluna, numa espondilodicite sem instrumentação, estiver instável, há necessidade de instrumentação e estabilização para favorecer o tratamento da infecção. Para os infectologistas, às vezes é um pouco assustador, para os clínicos também. Colocar um material de síntese em cima de um local infectado? Sim, porque a instabilidade da coluna vai gerar manutenção do processo inflamatório que dificulta a erradicação da infecção. Anteriormente, só era indicado a cirurgia infecção de coluna se houvesse déficit neurológico ou grandes abscessos, ou uma deformidade súbita. Atualmente se considera estabilizar como um processo para a correção da infecção. Se o indivíduo já tem uma síntese e está estável, mas tem uma formação de abscesso, uma infecção exuberante, a necessidade de limpeza e troca desse material, justamente para tirar mecanicamente aquele biofilme que está agregado no implante. Então, são diferenças substanciais que devem ser discutidas com o cirurgião de coluna para que isto seja feito de maneira segura, evitando progressão para déficit neurológico e facilitando o tratamento de infecção.
Aqui eu quero abrir um parêntese para uma situação bastante frequente no nosso meio, que é a tuberculose vertebral, que existe ainda alguns profissionais que olham uma ressonância e falam: isto é típico de tuberculose, pode começar a tratar. Não existe isso, está no consenso internacional também a necessidade absoluta de diagnóstico etiológico. Punção guiada por tomo, ninguém vai abrir uma coluna dessa se não tiver estas indicações que eu coloquei aqui, se for simplesmente um acometimento sem estabilidade ou deformidade, mas há necessidade da biópsia guiada por tomo para confirmação diagnóstico etiológico e perfil de sensibilidade das micobactérias, que a gente sabe que às vezes pode ter uma resistência que dificulta o tratamento, ok? Todos esses doentes, pacientes agudos, pós-traumáticos, cronificados, osteomielites da coluna, que tiverem necessidade de terapêutica endovenosa prolongada, a gente tem um guideline, uma diretriz, uma recomendação brasileira para antibiótico terapia parenteral ambulatorial ou a nível de home care, pelo seguro saúde e tudo mais, ou a nossa experiência pública publicada já neste artigo que vocês podem consultar. Nós temos uma parceria com a Prefeitura do município de São Paulo, a gente treinou as unidades básicas de saúde de referência do HC para que a gente possa deshospitalizar seguramente. Esses doentes são deshospitalizados com catéter de PICC, que é o catéter mais seguro para esta estratégia de tratamento, mas os profissionais da unidade básica de saúde, eles não têm a formação necessária, às vezes, para manipular um PICC ou fazer uma droga endovenosa diariamente. Então, eles são treinados para isso antes de hospitalizar. Isso dá muito certo, a gente não tem tido problemas e é uma estratégia importante para que a gente possa movimentar o sistema de saúde e permitir aí a liberação, inclusive, de leitos para outros pacientes que assim necessitem, ok? E a câmara hiperbárica, que tanto falada, é um adjuvante de tratamento que não substitui nem antibiótico e nem desbridamento cirúrgico, mas é um adjuvante que pode ser utilizado. Aqui dentro desta cápsula, eleva-se a pressão atmosférica a 2,4, 2,5 atmosferas e o indivíduo fica respirando isso num período aí de oxigênio a 100%, num período mais ou menos de 1 hora. O que acontece é uma hiperoxigenação dos tecidos, estímulo de angiogênese, de fatores de granulação e também alguma interferência em metabolismo bacteriano, fazendo com que o nosso antibiótico fique mais potente ainda no local por alteração desse metabolismo bacteriano. Então, deve ser utilizado principalmente nas cronicidades como um adjuvante de tratamento depois que tudo for estabilizado, cirurgia, antibiótico e assim por diante. Se quiserem consultar, nós temos a diretriz pan-americana para o tratamento de osteomielite e infecção de pele e partes moles, que está publicada na revista da AP. Lembrando sempre que ninguém trata este tipo de infecção sozinho. É um tratamento multiprofissional, um infectologista, um clínico experiente no manuseio de antibiótico, um ortopedista, um neurocirurgião, às vezes chamado para coluna, a enfermagem treinada, e nós vimos a extensão disso até para as unidades básicas de saúde. Sem isso, a gente não consegue o sucesso adequado, vamos conseguir cronificar uma série de doentes que poderiam ser finalizados com muito sucesso na fase aguda e até contribuir para amputações e pacientes habilitados durante toda a vida. Obrigada.